A gente já começa o programa de hoje com informação, e uma informação de algo que chama a atenção não só da Paraíba, mas do Brasil ao longo dos últimos meses. A notícia do dia, a primeira que você vai ver aqui no Correio Verdade, é que está marcada para o dia 29 de outubro a primeira audiência de instrução deste homem. Médico, 81 anos. Nome, Fernando Paredes Cunha Lima. Ele é suspeito de estuprar pacientes menores de idade. Glaucio Araújo está ao vivo, tem informações sobre essa audiência e vai contar mais detalhes sobre um novo pedido de prisão. É com você, Glaucia. Pois é, Paulo, bom dia para você, querido, bom dia para todos que estão com a gente aqui no Correio Verdade. Essa audiência de instrução, como você falou, tem duas datas, 29 e 30, e ela vai acontecer no quarto andar aqui do Fórum Criminal. Vai acontecer começando por volta das 9 horas da manhã, esta é a expectativa. E por falar em expectativa, a gente conversou com o advogado das vítimas, o Bruno Pontes. Ele disse que as vítimas estão aguardando com muita ansiedade por esse primeiro encontro aí com o acusado durante a audiência de instrução. Vamos ouvir o que ele disse. As famílias receberam essa notícia com grande alegria, tendo em vista a necessidade de se concluir esse processo com a maior brevidade possível e que se possa aí obter uma justiça em relação a todas as vítimas do médico Fernando Cunha Lima. Estamos analisando o que foi apresentado pela defesa, as testemunhas que foram apresentadas pela defesa, para que possamos verificar a existência de algum tipo de suspeição e, tão logo seja possível, iremos nos manifestar. Infelizmente, quando se defende o indefensável, é comum que eles tentem agredir aí a honra de quem tem honra, que são as vítimas. Eu acredito que já esteja, inclusive, mais do que comprovado, diante da quantidade de vítimas que foram apresentadas, Não é um processo apenas, temos 2 processos já, ao total de 10 vítimas, que foram à delegacia e foram ouvidas, Esperamos que outras vítimas ainda compareçam, para que possa trazer aí a realidade, o tamanho, dos crimes que foram cometidos. Eu também conversei com o advogado Aécio Farias, que trabalha na defesa do pediatra Fernando Cunha Lima. Ele disse que estão muito tranquilos com relação aí ao resultado dessa primeira audiência de instrução. E disse que vai até pedir para que o cliente seja ouvido de forma online, porque ele tem muitos problemas de saúde. Vamos ouvir. Nós, da defesa, rolamos as testemunhas que são necessárias no entendimento da defesa. Então, ele é acusado de 5 fatos e a lei diz que são 8 testemunhas e a jurisprudência estabeleceu que são 8 testemunhas por cada fato. Então, se são 5 fatos e são 8 testemunhas por cada fato, nós ouviríamos 38 testemunhas. Só que Sua Excelência interpretou que deveria ser, então, reduzido esse número para 8. E na audiência ele vai analisar e aquilatar se há ou não possibilidade de se permitir um acréscimo no número de testemunhas. Mas a defesa está muito tranquila em relação a esse processo. É um processo que, com todas as vênias, a defesa, por mais que nós não possamos expor a matéria de direito, a matéria de prova que existe no processo, mas a defesa é muito tranquila e entende que esse cidadão deve ser absolvido. Em relação à presença dele, ele vai ou vocês vão solicitar que seja por videoconferência? Ele é muito doente, ele se locomove com muita dificuldade, inclusive das 2 vezes que ele compareceu à delegacia, ficou nítido isso, ele faz uso de bengala, ele tem diversas comorbidades. Nós vamos pedir ao juiz para que ele faça essa audiência, ele participe dessa audiência por videoconferência da sua residência.
Lembrando que nesse caso aí do pediatra, 4 pedidos de prisão já foram negados durante esse período de investigação. Mas agora o desembargador Ricardo Vital está analisando mais um recurso. A decisão dessa análise pode sair a qualquer momento. E eu perguntei também ao advogado Aécio Farias como eles estão esperando esse anúncio. Vamos ouvir. Vamos aguardar o julgamento. Isso vai haver um julgamento. Trata-se de um recurso sentido distrito interposto pelo Ministério Público e o rito processual é que Sua Excelência, o eminente desembargador, ponha em mesa para julgamento. Quando ele põe em mesa para julgamento, vamos fazer as nossas contrarrazões de fazer a sustentação oral no sentido de ser mantida as 4 decisões que entenderam por negar a prisão preventiva desse cidadão. O senhor acredita que ele não oferece, então, nenhum risco à população? Não, nenhum risco. Nem eu, nem a Justiça, inclusive o próprio Ministério Público, no início do processo, ele ofertou parecer pela desnecessidade da prisão desse cidadão. A expectativa é que no dia da audiência de instrução, 6 vítimas sejam ouvidas e mais 4 declarantes, porque no caso dessas declarantes, o processo aí ele já não é o processo porque quando elas foram vítimas do pediatra, elas eram crianças e hoje já são adultos, então já prescreveu, mas mesmo assim serão ouvidas. Então a gente fica aguardando porque estamos acompanhando este caso desde o início e toda a população da Paraíba gostaria de saber e quer saber o resultado final de tudo isso que a gente vem observando e acompanhando, porque foram crianças e principalmente o acusado sendo um pediatra conceituado aqui no estado da Paraíba. Eu volto contigo, Paulo. Médico, né, Glaucio? Uma pessoa de confiança dos pais. Obrigado a você. Agradecer também ao advogado de defesa. E por que o advogado de defesa e a família do médico está tão tranquila? No Brasil, existe uma legislação que diz que maiores de 70 anos ou com doenças graves, em caso de condenação, têm direito à prisão domiciliar, em caso de condenação. E o que estão pedindo é uma prisão preventiva. O médico tem 81 anos e ainda tem comorbidades, ainda tem doenças. Outra coisa, você não está achando esse julgamento muito rápido, não? Vou te explicar o porquê. Também aos maiores de 80 anos, a Lei 6.075 de 2023, do ano passado, garante prioridade nesses processos, onde os réus têm mais de 80 anos. Se por um lado ajuda, não é? Porque não vai preso, não vai ficar atrás das grades. Por outro lado, faz com que a justiça seja mais rápida. Justiça essa que faz 5 anos que não julga Calvário. Mas no caso do pediatra Fernando, tá ligeiro. Que bom fosse ligeiro com todo mundo assim, né? Nós não vamos deixar esse caso, a gente vai até o final. E eu não duvido se o desembargador também não decretar a prisão dele.